Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, vamos iniciar um novo conteúdo nesta aula, tá bem? Um novo capítulo, na realidade. Vamos fazer o estudo da biosfera. Já sabemos que a biosfera que compreende os seres vivos e a interação desses seres com os elementos naturais, né? Essa imagem aqui, inclusive, a gente pode observar a paisagem da Chapada dos Veadeiros, como que esses elementos interagem. Aqui nós temos a presença das 4 esferas, né? A vegetação, correspondendo à biosfera, correspondendo à presença de vida. Nós temos a hidrosfera, né, presente correspondendo à água. Temos também a litosfera, correspondente às rochas, e também a atmosfera, correspondente ao ar. Obviamente que a gente não consegue enxergar o ar, né, mas sabemos que ele está ali. Os gases presentes no ar, né? Neste capítulo, então, vocês estudarão os conjuntos dos seres vivos e dos fatores do ambiente com os quais esses seres vivos interagem, como o solo, a água e o ar. Verão também o significado de ecossistema, de bioma, de biomassa e de biodiversidade. E estudarão a importância da biodiversidade, além de conhecer, gente, as características dos principais biomas da superfície da Terra e do Brasil também. Vamos começar entendendo o conceito de vida, né? Para vários estudiosos, gente, o significado, a definição de vida, ela é complexa, né? Porque a vida envolve várias disciplinas científicas. Então, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, a NASA, afirma que os seres vivos, vou grifar para vocês, tá? São definidos pela capacidade de absorver energia do ambiente e transformá-la para o seu crescimento e reprodução. Como vocês já sabem, a biosfera, ela compreende o conjunto dos seres vivos e dos elementos do ambiente com os quais esses seres vivos eles interagem. Dessa forma, então, a gente pode dizer que a biosfera, gente, ela surge da interseção das demais esferas, da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. E essas esferas criam condições específicas para o desenvolvimento da vida, para o surgimento da vida. Então, a existência de vida no planeta Terra, ela vai depender de alguns fatores, né? Como a energia solar, como a atmosfera, com a composição de nitrogênio e oxigênio, e a água também na forma líquida. Porém, gente, nem sempre o planeta ele teve essas condições básicas, né, essas condições para abrigar a vida, para o desenvolvimento da vida, né? Fatores como altas temperaturas, atmosfera repleta de gases tóxicos, excesso de abalos sísmicos e constantes erupções eram comuns nos primeiros anos do nosso planeta. Cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, gente, a Terra, ela não abrigava essas condições ideais para o surgimento da vida. Estima-se que somente após milhões ou bilhões de anos, né, após o surgimento do planeta Terra, é que apareceram as primeiras formas de vida, conforme a gente pode verificar nesta tabela aqui. Este quadro, inclusive, gente, ele vai trazer para a gente a escala geológica do tempo. O que é essa escala geológica do tempo? Retrata os principais marcos históricos, né, da história do planeta. A gente tem que entender que o tempo geológico ele é diferente do tempo histórico. O tempo geológico é muito superior. O tempo geológico ele compreende o surgimento, a formação, né, e a transformação da Terra. Já o tempo histórico ele está associado ao surgimento da humanidade, ao surgimento das primeiras civilizações. E nós temos que lembrar também que esse processo de mudança, este processo de transformações da Terra, ele não parou, né? A Terra ela está em constante movimento, como nós já estudamos, e em constante processo de transformação. Para a gente entender essa escala geológica do tempo, nós temos que começar a análise, gente, aqui de baixo. A gente não pode começar a análise aqui de cima, porque essa análise aqui ao início aqui deste quadro,
já é o período mais recente. Então, nós temos que entender desde o início, né, lá do período pré-cambriano, do éon pré-cambriano, né, até a era cenozoica, no éon fanerozoico. Observem que essa escala de tempo geológico ela é dividida em éon, era, período, época e os anos, né? O início dos acontecimentos. E especificamente neste quadro nós temos sobre o surgimento da vida. Observem aqui que no pré-cambriano, cerca de 2 milhões e 500 mil anos atrás, né? E 4 milhões e 500 mil anos atrás. Tem a referência a restos raros de bactérias, fungos, algas, esponjas e crustáceos. Diferentemente das bactérias, fungos, algas, esponjas, crustáceos, gente, em ambiente marinho. Observem aqui que na era paleozoica, pessoal, nós vamos ter aqui no período cambriano, há 570 milhões de anos, nós vamos ter o surgimento de algumas formas de vida aquática, tá bem? Aqui no Cretáceo, nós já vamos ter o surgimento dos primeiros répteis e a vegetação das coníferas. Nós vamos ter aqui também o desenvolvimento da vegetação nos continentes, na era Mesozoica. Temos aqui na era Paleozoica, onde surgem os primeiros anfíbios, né? Aqui no período Carbonífero e no período Permiano. Quero chamar a atenção de vocês também aqui na era Mesozoica, quando vai haver a existência dos dinossauros, né? No período Triássico, Jurássico e no fim do Cretáceo, os dinossauros serão extintos. Aqui na era Cenozoica, nós vamos ter o período terciário e o período quaternário. No período terciário vão surgir os primeiros mamíferos e no quaternário é quando surge o ser humano. A extinção dos dinossauros. Este infográfico, gente, ele está trazendo para a gente basicamente as eras geológicas, né? E os principais acontecimentos dessas eras geológicas que foram representados aqui neste quadro. Porém, aqui no infográfico está de forma ilustrada, tá bem? Durante milhões de anos, répteis gigantescos ocupavam a superfície terrestre. Ao contrário do que muita gente pensa, os dinossauros e os seres humanos nunca conviveram. Aqui está falando então sobre as eras geológicas, que é a Cenozoica, partindo da mais recente, né? Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica, Pré-Cambriana. E abaixo neste infográfico está mostrando, falando sobre as diferenças, né, dos dinossauros para o ser humano, falando inclusive sobre a não coexistência do homem com e os dinossauros. E aqui mostrando também os tamanhos aproximados dos dinossauros. O Brachiosauro, por exemplo, ele atingia cerca de 15 metros de altura. O espinossauro atingia cerca de 6 metros de altura. O Triceratops atingia cerca de 4 metros de altura. O Tiranossauro Rex, 5 metros de altura. E o Velociraptor, 2,5 metros de altura. Neste infográfico aqui, gente, está exemplificando como teria acontecido, né, o impacto do meteorito, segundo as teorias mais aceitas, que levaram à extinção dos dinossauros. Existem várias hipóteses, né, que explicam o desaparecimento dos dinossauros, porém a mais aceita é a que diz sobre o impacto, o choque do imenso meteorito que atingiu o nosso planeta. Então, nestas etapas aqui, está falando sobre como que ficou a atmosfera, quais foram os impactos, né? E sobre a camada de gás que passou a envolver a Terra. A biosfera substituiu, com o passar de milhares de anos, essas formas de vida por outras mais complexas. Este é apenas um exemplo que mostra a grandiosidade da natureza. É possível afirmar que os seres humanos precisam da biosfera, mas esta certamente não precisa de nós para existir. Ela pode continuar a sua evolução sem os seres humanos, do mesmo modo que continuou sem os dinossauros. Então, a biosfera ela tem uma capacidade readaptativa, né, de se adaptar.
Interrelação dos sistemas terrestres. Como assim interrelação? Como que esses sistemas terrestres eles se relacionam? Quando a gente pensa sobre os sistemas terrestres e quando a gente pensa sobre a existência da vida na Terra, gente, são os seres vivos se relacionando com os elementos naturais. Então a gente tem que lembrar que a alteração em um sistema consequentemente vai alterar outro sistema. É por isso que muito se discute sobre a questão do desmatamento também. Porque quando uma área ela é desmatada, por exemplo, leva à perda de uma variedade enorme de espécies, comprometendo o equilíbrio do ecossistema. Nós vamos entender já já por que fala que compromete o equilíbrio do ambiente. Então, o desmatamento de uma área florestal, por exemplo, ele pode ocasionar a extinção ou alteração de comunidades de inúmeras espécies de animais vegetais, a diminuição dos índices pluviométricos naquela área, vai haver a redução da emissão de vapor de água para a atmosfera, né? A degradação do solo, que fica mais exposto ao calor e à erosão, inclusive nós já estudamos isso, né? Além de deixar de receber a matéria orgânica da mata, o assoreamento de rios que passam a receber mais sedimentos oriundos do solo degradado. Ou seja, o solo degradado, a água da chuva vai fazer o quê? Vai erodir esse solo e vai transportar esse material erodido para dentro dos rios, causando levando ao assoreamento, né? Lembrando que o assoreamento é quando se formam bancos de areia dentro do leito dos rios. Nessa imagem aqui, então, nós temos desmatamento de trecho da floresta amazônica na região sudeste. E nessa imagem aqui, gente, mostrando os guarubás, nós temos a intervenção humana, por meio do desmatamento, modificou a área florestal amazônica. Muitos animais, por conta deste desmatamento, né, que vai impactar no ecossistema, correm o risco de extinção, inclusive esses passarinhos, que são as guarubas, né? Já o ecossistema, o que corresponde ao ecossistema? O ecossistema, gente, é o conjunto de comunidades de seres vivos instalados em uma determinada área, em um determinado habitat, né? Onde se desenvolvem esses seres vivos. Nos ecossistemas são consideradas as interações entre os próprios seres vivos, além da interação desses seres com diferentes elementos, como a energia do sol, o solo, a umidade e o ar. Então, a gente pode dizer que a existência de um ecossistema, gente, ela só é possível a partir da existência de 4 componentes principais. Dentre esses componentes, os fatores abióticos, né, que são os elementos não vivos. Podemos citar também os seres autótrofos, né, geralmente são as plantas verdes, né, aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Também os consumidores, chamados de seres heterótrofos, que se alimentam de plantas ou de outros animais, e os decompositores, né, que são micro-organismos que se alimentam da matéria orgânica. Quando a gente fala sobre os produtores, são principalmente as plantas e outros seres que possuem clorofila, gente, é o pigmento de cor esverdeada. Eles são capazes de realizar a fotossíntese, né? Que é a absorção da luminosidade do sol, né? E produzem a matéria orgânica e oxigênio a partir de água e minerais, ou seja, substâncias inorgânicas. São os únicos seres do planeta capazes de produzir seus alimentos, ou seja, são seres autótrofos. Quando eu falo sobre essa cadeia, gente, alimentar, né, que existe neste ecossistema, provavelmente vocês já estudaram isso em ciências, né, ou vão estudar ainda mais aprofundado, né, entendendo melhor essas relações dessa cadeia alimentar. Mas vocês precisam entender de início que essa relação, né, é nessa cadeia alimentar e que quando há um desequilíbrio ambiental, como desmatamento, como assoreamento dos rios, leva ao desequilíbrio dessa cadeia alimentar, ou seja, acaba impactando os seres vivos.
Então, depois dos produtores, que são os autótrofos, nós temos os heterótrofos, que são os consumidores, né? São os demais seres vivos, especialmente os animais, que não produzem seu próprio alimento, que se alimentam de plantas e de outros seres vivos. São os consumidores primários, né, que se alimentam de vegetais, e os secundários se alimentam dos consumidores primários ou de outros animais. Existem ainda os decompositores, conforme eu já falei, que são as bactérias e os fungos. Esses decompositores, eles se alimentam da matéria morta. Observem nessa imagem exemplo de um ecossistema na floresta. Quero chamar a atenção de vocês para a radiação e energia solar, né? A planta realizando a fotossíntese, o grilo, que é o consumidor primário, se alimentando da planta, o sapo, consumidor secundário, vai se alimentar do grilo, a cobra, consumidor secundário, também se alimenta do sapo, e o gavião, consumidor secundário, também se alimentando da cobra. E, por fim, nós temos os organismos, o organismo F, né, que são os decompositores, que vão se alimentar da matéria orgânica. Né? No caso, o gavião, que vai morrer e que vai servir de alimento para os decompositores. Então, quando a gente pensa sobre o desequilíbrio no ecossistema, sobre a influência nesse ecossistema, né, a gente tem que pensar no desequilíbrio, na presença da vida neste ecossistema. Que muitas espécies podem ser extintas porque o seu alimento principal pode ser destruído. O bioma, então, gente, ele vai ser um conjunto de ecossistemas vizinhos aparentados pela vegetação dominante, né? Então, o bioma nada mais é do que um conjunto de ecossistema. Então, um conjunto de ecossistemas, para ser considerado bioma, tem que se estender a uma área maior. A floresta amazônica, por exemplo, ela é um exemplo de bioma. Mas na floresta amazônica nós vamos ter diversos ecossistemas, né, em função das características do solo, do relevo, do clima e da hidrografia, assim como a taiga, a Mata Atlântica, o cerrado, a caatinga, são exemplos de biomas. Biomassa e biodiversidade. A biomassa, gente, ela refere-se à quantidade de matéria viva e de matéria orgânica, né? E a biodiversidade, ela se refere à variedade de seres vivos, e não à quantidade, mas à variedade, à diversidade de espécies. Os fatores naturais, como nós já falamos, eles interferem no desenvolvimento, né, dos biomas, da biodiversidade também. Os biomas tropicais, geralmente, eles têm maior biodiversidade do que os temperados, que, por sua vez, são mais diversos que os biomas frios e desérticos. Observem como que o clima interfere, né, na diversidade do bioma. Observem que em climas frios, climas polares e também em regiões desérticas, a biodiversidade de espécies é bem menor. Por que isso acontece? Porque o calor e a umidade favorecem o desenvolvimento rápido e intenso da vegetação e de outros seres vivos, como insetos, micro-organismos e diversas espécies de animais, além da fertilidade dos solos e da disponibilidade de água também, que influenciam, né, na maior ou na menor presença de seres vivos, e também na sua variedade. Neste mapa aqui, então, está representando o mundo biodiversidade. A gente pode observar que na região tropical a biodiversidade ela é bem maior, né? E é onde predominam também climas quentes e úmidos. A importância da biodiversidade. Por que a biodiversidade ela é importante? Por que essa diversidade de espécies ela é importante, gente? Há recursos, né, sem os quais os seres humanos não poderiam sobreviver, como a fertilidade dos solos, para a produção agrícola, os polinizadores de plantas, os predadores, os decompositores,
a purificação do ar e da água, a estabilização e moderação do clima. Como assim estabilização e moderação? Mantendo em equilíbrio a temperatura, a diminuição das inundações, das secas e de outros desastres ambientais. Percebam essa interação dos elementos naturais para permitir o desenvolvimento da vida. Pesquisas comprovam que quanto mais diversificado for um ecossistema ou um bioma, mais produtivo e resiliente ele será. Prestem atenção nessa palavra resiliente, que ela é bem interessante, tá? É a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças, situações adversas ou catástrofes. Ou seja, é a capacidade que este bioma ou que esse ecossistema terá de se readaptar, de se recuperar. Ou seja, ecossistemas simples, eles têm uma dificuldade maior para essa recuperação. A biodiversidade, então, gente, do ponto de vista do uso humano, é um reservatório de recursos a serem aproveitados para a produção de alimentos, novos materiais para roupas, produtos farmacêuticos, aviões, computadores e etc. Então, a perda da biodiversidade, a redução dessa diversidade de recursos, gente, devido ao desmatamento e à extinção de espécies animais e vegetais, significa também a perda de um enorme potencial de recursos, né? Inclusive, quando a gente pensa em recursos que são destinados para a área farmacêutica, para a área da medicina, né? Muitas vacinas, muitos medicamentos, gente, são elaborados, são produzidos, né, a partir de plantas existentes principalmente na floresta amazônica. Então, a natureza ainda possui muitas espécies desconhecidas e é uma rica fonte de seres vivos cujos princípios ativos podem ser utilizados na composição de medicamentos e outros produtos essenciais ao ser humano, né? Praticamente tudo que a gente usa, tudo que a gente consome, vem da natureza, não é verdade? É nossa alimentação, a roupa que a gente veste, o calçado que a gente utiliza, né? Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui então a nossa aula, para ela não ficar mais extensa, né? Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de geografia, são poucas perguntas por página, tá bem? Bons estudos para vocês então, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.